Tem medo? É. Já pensou? Então, tá precisando. E esse meu irmão que trabalhava, eu quero passar para ele para acordar no dia. Ô, gatinho, fica no pé da gente. Ele tem medo da gente. Não tem medo. Tem medo. É, não veio ninguém. Quando eu tinha 20 anos, ele era da igreja agora. É? Todo mundo acordava comigo, tentava eu. É, Eu conhecia ele tudo na igreja. na igreja. Ô, Glória. Eu tinha 25 anos, ela tinha 21, eu fui morar com ela. É que eu parti na igreja, né? É isso aí. Olá, pessoal. Deus abençoe a todos que estão entrando aí na live. Vamos começar aqui a conversar um pouco, falar da palavra de Deus. Maravilhoso. Bendito seja Deus. Pois é. Então é isso. Então, Adilson, a Bíblia, no livro de João 6, versículo 37, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus ele enviou, né, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para trazer a salvação para nós que estávamos perdidos. Trazer a salvação da nossa alma, né? Porque desde que Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou príncipe desse mundo. O diabo, Satanás, se tornou legitimamente príncipe desse mundo. Então o que acontece, né? Por que
Por que que às vezes se torna quase, vou falar essa palavra, né? Quase que impossível você buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Porque Satanás, ele está ganhando êxito, né? No que se diz segurar as pessoas no mundo. Segurar as pessoas. Deixa eu tirar um pouco esse ventilador aqui. Agora está mais frio. Está mais frio, Então Satanás, ele está ganhando êxito em segurar as pessoas no mundo, nos prazeres da carne, nos prazeres da vida carnal, né? E aí a pessoa me pergunta, o que é viver na carne? O que é carne, segundo diz a Bíblia, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam pensando, mas viver no prazer da carne, como assim, né? Então, quando a Bíblia diz viver nos prazeres da carne, significa viver nos prazeres da velha natureza pecaminosa, da velha natureza adâmica. A natureza de Adão, que veio sobre todos os seres humanos que ainda não conhece a graça, ainda não conhece o Senhor Jesus. Então essas pessoas que vivem nos prazeres da carne, elas vivem como que se Jesus nunca existisse. Sabia disso? Essas pessoas que vivem nos prazeres da carne, né, nas bebedeiras, nas luxúrias, vive nos prazeres, nos deleites da carne, né? Vivendo de qualquer jeito, vivendo no mundo, fazendo o que dá na cabeça, né? Quebrando princípios da lei divina de Deus, né? Então todas essas pessoas, elas estão sobre o domínio de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Poucas são as religiões, denominações religiosas, que pregam sobre isso, né? Por quê? Porque as denominações religiosas estão muito mais preocupadas em pregar, como é que fala, quando a pessoa quer viver bem financeiramente, né? Prosperidade, né? Muitos se preocupam em pregar prosperidade e esquece que multidões estão perdendo a salvação até o dia de hoje. Multidões estão indo para o inferno por não conhecer ao Senhor Jesus, por não conhecer a graça. Muitos estão caminhando para o inferno. Muitos que estão presos no sistema desse mundo, né? O sistema desse mundo pertence a Satanás, né? O diabo, ele é o príncipe do mundo, desse mundo. Até porém, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ali diz assim que, até vou procurar aqui, na Bíblia, ali diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça. Vamos ler aqui, pessoal. Nos quais, veja só, o Deus desse século, e quando a Bíblia diz Deus desse século, com letra minúscula, D minúsculo, está se referindo a Satanás, que é o príncipe desse mundo. Quando a Bíblia diz D maiúsculo, Deus D maiúsculo, se refere ao Pai Eterno. E aqui está escrito assim, né? Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês na Bíblia. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 4, 4. Aqui, ó, pessoal. 2 Coríntios 4. Não vai dar certo para vocês lerem. Né? Mas aqui diz assim, ó.
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora Deus aqui com letra maiúscula. Se refere ao Todo-Poderoso. Ou seja, Satanás, ele está fazendo justamente o que ele gosta de fazer. Satanás está cegando o entendimento das pessoas, e quando fala incrédulos, é porque são as pessoas que não têm entendimento e conhecimento do céu. Eu ia falar das coisas divinas, né? Mas do céu, não tem entendimento de que quando ele deixar esse corpo de carne, ele vai encontrar com o grande juiz, o Todo-Poderoso, e ali Deus, o Pai, vai dar sentença para ele. Um minutinho só, pessoal, que eu quero compartilhar essa live aqui. Vou ficar um pouquinho fora do ar aqui, só um minutinho. Aí, glória a Deus. Eu compartilhei a live aqui. Então, veja só. Então, Satanás, o príncipe das trevas, ele é o Deus, letra minúscula, né? Desse século. Ele é o príncipe desse mundo. Então, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas não se interessem, né? Não venham se interessar com as coisas divinas de Deus. De que jeito que ele faz isso? E N coisas ele faz. Uma das coisas que está afastando totalmente os filhos de Deus do caminho santo, né, vamos dizer assim, uns que estão enfraquecendo a fé dos cristãos, é as redes sociais, é o vício do celular. Não que seja errado você ver rede social, não. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso todas as coisas, mas não posso ser dominado por elas. Amém? Amém. Ou seja, então o Satanás está aproveitando para dominar as pessoas através, né, da internet, enfraquecendo a fé das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam viciados nesse aparelhinho que está aí na tua mão, chamado celular. É errado? Não. Mas só que quando você não consegue ter domínio disso daí, aí sim é errado. Por quê? Porque aí você está se distanciando de Deus. Você está você podia estar nesse momento num ponto de pregação como esse daqui. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O culto, o culto da Palavra de Deus começou agora, 7h30, e só tem um irmão ali, ó, que veio ouvir a Palavra de Deus. Tem 7 cadeiras aqui. E não vieram mais. Convidado foi, convidei muitas pessoas. Mas o que acontece? Acontece que para buscar a Deus não é fácil. Não é fácil. Para buscar a se alimentar da palavra de Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque o inimigo das nossas almas, ele põe um peso gigantesco em cima das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem cansadas, desanimadas e fiquem grudadas no aparelhinho chamado celular, e aí levam horas nesse aparelhinho, horas e horas, chegam a dar dor na cabeça,
Porque as pessoas ficam a cabeça baixa assim, horas e horas e horas, e às vezes não vendo uma live como essa, às vezes não. Se está vendo uma live como essa, aí sim, Deus seja louvado, você está sendo abençoado por essa live, ou por outras lives também, que está pregando a palavra. Mas muitos não. Muitos estão vendo qualquer outra besteira, besterol, e deixando de receber a unção e o poder do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, se as pessoas não praticam a palavra de Deus, elas tendem a enfraquecer na fé. E aí elas podem até mesmo acabar sendo presas do inimigo que está lá fora, doido para pegar alguém. Porque a Bíblia diz: orai e vigiai, porque Satanás, o diabo, ele ruge como um leão para buscar alguém para tragar. Então veja, né, quantas pessoas estão aprisionadas no sistema desse mundo. Quantas pessoas estão aprisionadas no seu próprio lar e não vêm buscar a Deus, ou então não vêm buscar a palavra de Deus, e mesmo nas suas casas às vezes não ouvem a palavra de Deus, né? Porque é verdade que Deus não está em templos feitos por mãos de homens. A Bíblia diz isso, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. A palavra de Deus diz isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas a Bíblia diz que a igreja, que somos nós, a igreja é nós. A Bíblia diz que a igreja se reunia nas casas. A Bíblia diz isso. A igreja se reunia nas casas. Até tem um capítulo que Filemão, vou ver se eu consigo aqui encontrar, porque é um livro pequenininho aqui, Filemão, vou ver se eu acho aqui. E no livro de Filemão, capítulo 1, ali está escrito que a igreja se reunia na casa de Onésimo, se não me falha a memória, tá? Mas tem 4 versículos que diz que a igreja se reunia na casa. E então Deus não está em 4 paredes, é verdade que não. Mas Deus, ele se faz presente no meio daqueles que estão buscando a Deus. É necessário ouvir a palavra de Deus, porque se nós não ouvir a palavra de Deus, nós não vamos, como diz, estar cheio da presença de Deus, né? Por quê, pessoal? Porque a palavra de Deus é pão que alimenta a nossa alma, né? Então a palavra de Deus diz que quando nós estamos buscando, né? Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se a pessoa, né, está na sua casa, mas tira um momento para falar com Deus, para ouvir a palavra, para ler a Bíblia, aí sim, né? Mas muitas pessoas estão desatentas, e Satanás está fazendo com que essas pessoas se enfraqueçam na presença de Deus. Quando um crente se enfraquece, um cristão se enfraquece, ele se torna presa fácil do diabo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E ele desfez lá no Éden, ou seja, lá na cruz. Quando ele disse: está consumado,
ali ele desfez a obra de Satanás. Porque a obra de Satanás era aprisionar o mundo inteiro, aprisionar todos, para levar consigo no inferno. Mas o Senhor Jesus, ele abriu um caminho de luz. Ele abriu um caminho para aqueles que estão nas trevas, venham até ele. Por isso a Bíblia diz que aquele que vinha após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então muitos estão desatentos, muitos estão como que se fosse dormindo espiritualmente. E o Senhor Jesus está falando, acorda, igreja minha. Por quê, pessoal? Porque está próximo o arrebatamento da igreja. Está próximo o arrebatamento da igreja. E Jesus está voltando. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja não é templo físico. A igreja não é denominação religiosa. Aqui onde eu estou não é templo, aqui é uma barbearia. Aqui não tem placa, denominação. Aqui é uma barbearia. E aqui eu reúno as pessoas para nós estar falando do amor de Deus. E aproveitando e fazendo a live. Amém? Então a palavra de Deus diz que Deus, ele está aguardando as pessoas virem para o seu corpo, o corpo de Cristo, aqui na terra, a igreja verdadeira que somos nós. Porque vai haver o arrebatamento. E ele vai nos levar. E muitos que estão no mundo, desatentos, muitos que estão vivendo uma vida de qualquer jeito no mundo, longe de Deus, não estão vivenciando a palavra de Deus, essas pessoas acabam que enfraquecendo na fé e voltando para as obras infrutíferas da carne. Aí a pessoa acaba voltando para as obras infrutíferas da carne. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que é necessário nós se esforçar para vir a um culto como esse. Por quê, pessoal? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim que desde hoje, Jesus disse, se faz agressão ao reino de Deus. E quando a Bíblia diz se faz agressão ao reino de Deus, não está dizendo que é xingar o reino de Deus. Não é nada disso. Agressão, ou seja, muitos estão se esforçando, muitos estão tentando sair do mundo para ficar na presença de Deus. Por quê? Porque tem gente que fala, mas é fácil ficar na presença de Deus. Não é fácil, não. O inimigo tenta. O inimigo tenta, né, meu irmão? Ele tenta, ele quer fazer você voltar para as práticas pecaminosas que você praticava, cada um praticava. O diabo conhece a fraqueza de cada um e ele vai ficar tentando até a pessoa acabar caindo. É por isso que é necessário a pessoa, né, o cristão, o irmão, vir buscar, ouvir a palavra para alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé e poder resistir os dardos inflamáveis de Satanás. Porque o diabo, ele nos odeia. O diabo, ele tem ódio, né, de nós que somos cristãos. Por que eu falo de nós cristãos e não as pessoas que não são cristãos? Porque nós que somos cristãos, nós temos o nosso nome já escrito no livro da vida. Nós já somos salvos. E o diabo tem ódio, porque ele sabe que nós vamos para o reino, para o céu. E Satanás, ele era um anjo de Deus. Antes dele pecar, ele era um anjo de Deus. Ele habitava no céu. E Satanás sabe que o céu é maravilhoso. Satanás sabe que o céu
é paz, é felicidade, é maravilhoso. E Satanás perdeu, e ele agora tem ciúme de mim e de você, que nós vamos para o reino de nosso Pai. Então é por isso que Satanás tenta contra os cristãos. Porque aqueles que estão no mundo, que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, essas pessoas, elas ainda estão sob o poder de Satanás. Satanás está segurando essas pessoas. Satanás não quer que essas pessoas venham a uma reunião de oração como essa. Satanás não quer. Porque Satanás sabe que se vir para uma reunião como essa, a pessoa pode ser liberta, né? Os olhos espirituais da pessoa são abertos, os ouvidos espirituais são abertos. Tem pessoas que vêm do mundo para cá e manifestam demônio. Os encostos saem da pessoa, as entidades saem, porque não suporta a luz de Deus. E essas pessoas ficam libertas e acabam aí se entregando a Cristo, se entregando ao Senhor Jesus e ganhando o passaporte para o reino de Deus. Então é por isso que Satanás, o príncipe desse mundo, luta para derrubar um cristão. Ele faz de tudo. Ele sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós. E ele vai agir naquilo que nós somos mais fracos. Ele não vai agir naquilo que a gente é mais forte, aonde a gente vence ele. Mas aquilo aonde nós somos fracos, ele vai atacar. Porque ele quer tirar o cristão da presença de Deus. E é por isso que eu falo que as pessoas precisam acordar antes que sejam tarde demais. Por quê, pessoal? Porque é como a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, todas elas estavam esperando o noivo. As 10 virgens. A Bíblia diz que elas foram ao encontro do noivo, numa vigília. Elas foram por uma vigília, afastado da cidade, para encontrar com o noivo. Havia uma marca, uma data, vamos dizer assim, porque o noivo ia chegar e ia levar elas. Mas a Bíblia diz que dessas 10 virgens, 5 delas eram tolas e as outras 5 elas eram prudentes. As 5 prudentes, elas tinham bastante azeite consigo na lamparina e tinham também um depósito de azeite sendo levado para que no caso que o noivo demorasse vir, não faltasse azeite na lamparina. Elas tinham de sobra. Comparando isso para nós cristãos, essas 5 prudentes, elas são a igreja que está fervorosa, a igreja que está buscando, a igreja que está no Espírito Santo, a igreja que está vencendo o mal, a igreja que está vencendo as tentações, porque ela está cheia do Espírito Santo. E quanto mais cheia do Espírito Santo, quanto mais busca a Deus, mais cheio do Espírito Santo fica. E quanto mais cheio do Espírito Santo fica, mais você consegue vencer as tentações da carne. Mais você consegue vencer o pecado. O pecado vem e vê que você está cheio do Espírito Santo, ele vai embora. O tentador não consegue te tentar, não consegue te derrubar. Agora, na parábola das 10 virgens, eu falei das 5 prudentes, que está vivenciando a palavra de Deus,
está buscando ser cheio da palavra, cheio da unção. Está com o espírito bem alimentado, porque está praticando a palavra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus. Mas aí, meu irmão, aí tem também as 5 tolas. As 5 que faz parte da igreja, mas são as 5 tolas. Quem são as 5 tolas? As 5 que são consideradas tolas, mas é também a noiva, que também está esperando o noivo. Veja que são 2 classes de igreja. Ou seja, a igreja que está vigiando na vigília, a igreja que está buscando a Deus, a igreja que está orando, se dedicando na obra de Deus, a igreja que está em comunhão com Deus, a igreja que está buscando o Espírito Santo, que está confessando os seus pecados todos os dias, porque nós falhamos e pecamos todos os dias. Isso é... Barulho da moto aqui. Isso é coisa de nós seres humanos, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, e ali diz: todos pecaram e separados da glória de Deus estão. Mas no versículo 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela redenção que há nele, no Senhor Jesus. Então a igreja que está vigiando, buscando, adorando a Deus, louvando a Deus, firme na presença de Deus, essa é que está cheia do azeite. Essa é que está cheia do Espírito Santo. O azeite ali simboliza o Espírito Santo. Mas as 5 tolas, que também é noiva, porque veja que são 10 virgens, diz a Bíblia, né? 5 prudentes e 5 tolas. As 5 tolas, o que elas faziam? Elas foram também na vigília, mas foram com pouco azeite. E aconteceu que o noivo atrasou, diz a Bíblia, o noivo atrasou. E aí as 5 virgens, as 5 noivas tolas, começaram a ficar sem azeite da lamparina. Começou a apagar a luz da lamparina. Para quem não sabe, a lamparina era uma espécie de lampião daquele tempo lá atrás, aonde se colocava o azeite naquela botijinha e acendia ali o pavio e acendia e clareava. E clareava, quando chegava a noite, clareava, porque elas estavam numa vigília, elas estavam aguardando o noivo. Mas a Bíblia diz que o noivo atrasou, meu irmão. Só que as 5 prudentes tinham azeite e de sobra para esperar o noivo. As 5 tolas só tinha aquela que estava na lamparina. Eles não tinham trazido azeite sobrando para, se caso acabasse das lamparinas, podiam encher as suas lamparinas. E elas ficaram preocupadas, porque o noivo se atrasou. E aí elas viram que estava acabando o azeite na lamparina delas. E elas então pediu para aquelas que estavam com azeite sobrando. E disse: dai-me para nós um pouco desse azeite, para que não nos falte a nós e a gente possa alcançar o noivo. As que estavam com azeites de sobra, disse a elas: não, de maneira nenhuma. Volta para a cidade e compra para ti, para vocês. Porque se acontecer que nós passamos do nosso azeite para você, poderá acontecer que tanto as nossas apaguem, como as suas lamparinas também, e nós não vamos conseguir
permanecer até que o noivo venha. Veja que essa parábola, ela mostra que há dois tipos de igreja. A igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Mas há dois tipos de igreja. A que está na vigília, se enchendo do Espírito Santo, a que está buscando, orando, clamando, e a outra igreja é aquela que foi para o mundo. É aquela igreja que foi para o mundo. A igreja somos nós. A igreja não é templo, não é placa, não é denominação religiosa, não é CNPJ no cartório. Aí essa igreja foi para o mundo. A igreja que não está vigiando. São os cristãos que estão com pouco azeite. Por quê, meu irmão? Porque está faltando o Espírito Santo. Nem todos estão cheios do Espírito Santo. Nem todos. Muitos têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, se a palavra de Deus diz que nós devemos encher do Espírito Santo, então significa que encher é transbordar. Amém? Então quer dizer que se a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo, e encher quer dizer transbordar, então pode acontecer então do crente, né, o cristão, não ser cheio do Espírito Santo e ser até vazio, né? Como o caso das 5 tolas, que levaram poucos azeites, ou seja, não estavam cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Elas tiveram que voltar para a cidade e comprar azeite. Ou seja, quando elas voltaram para buscar azeite, o noivo já tinha chegado. O noivo, a Bíblia diz que o noivo tinha chegado. Que quando elas compram azeite e elas voltam para o local da vigília, elas veem que as 5 noivas prudentes não estavam lá mais. O noivo já tinha vindo e já tinha levado. E as 5, consideradas 5 tolas, que também é a igreja, que foi para a vigília, mas foi tarde demais, porque não buscou ser cheio do Espírito Santo, porque ainda estava preso às coisas do mundo, ainda estava na idolatria, né? Ainda estava nos prazeres da carne, ainda estavam presos às drogas, né? Ainda estavam presos ao homossexualismo, ainda estavam presos à prostituição, né? Porque tudo isso é obra da carne. Se você não sabia, fique sabendo que tudo isso é obra da carne e Deus condena a obra da carne. Deus condena a obra da carne. Deus ama o pecador, mas aborrece com o pecado. Então, quanto mais nós se encher do Espírito Santo, mais nós buscar a Deus, mais nós vamos vencer as tentações do mundo. Porque o mundo, ele tenta a nos grudar na massa da iniquidade. O mundo tenta nos prender nas coisas mundanas para que nós não encontremos
a salvação, para que nós não praticamos a salvação. Sabe o que eu aprendo com essa parábola das 10 virgens? Eu aprendo que não basta ser crente, tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu aprendo isso. Porque as duas classes de crente, as prudentes e as consideradas loucas, as consideradas imprudentes, né? Elas eram cristãos, eram crentes, mas era considerada a igreja fria, a igreja não é nem frio, morno, porque a fria é porque ela nem teve o Espírito Santo e nunca teve, mas o morno é porque teve o Espírito Santo, mas se enfraqueceu. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que a gente possa realmente ouvir a voz, ou seja, o som da trombeta. Quando o anjo for tocar a trombeta, a gente vai ouvir, porque o Senhor Jesus é nosso pastor. Então ele vai dar ordem aos anjos para recolher os seus filhos. E somente quem está cheio do Espírito Santo é que vai ouvir a trombeta de Deus. Aquele que não está cheio do Espírito Santo não vai ouvir. E poderá correr o risco de perder o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. E tem muitos cristãos que estão desatentos. Não estão nem aí com a palavra de Deus. Não querem ouvir, aprender da palavra de Deus. E aí, o que acontece? O noivo vem e leva os que estão cheios do azeite. As que foram lá buscar azeite, é porque já era tarde demais. Não deu tempo de se encher do Espírito Santo. Estão vivendo uma vida de qualquer jeito lá no mundo. Esqueceram de Deus. Abandonaram a Deus. Estão nos prazeres da carne. Comprando tudo que o diabo vende para você. Porque o diabo está interessado em vender tudo o que é abominável, o que te faz você ficar longe de Deus. Por isso, a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, é Satanás. Então, a parábola das 10 virgens eu aprendo dessa forma. Que Deus está querendo encher cada um de nós com teu Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Para poder vencer os ataques de Satanás. É por isso que eu sempre falo que o caminho do Senhor Jesus é estreitíssimo. Como a Bíblia diz que é estreito. É estreito o caminho do Senhor Jesus. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar lá. Por isso que a Bíblia diz que desde hoje se faz agressão ao reino de Deus. E agressão é isso. É você se esforçar para entrar no reino. Por quê? Porque a salvação é pela fé, sim. Mas exige santificação. Exige santidade. O próprio Deus disse isso. A Bíblia diz assim, sede santo, porque eu, ó Senhor, sou santo. Como é que nós vamos entrar lá no reino de qualquer jeito? Não é assim. A palavra de Deus diz, sede santo, porque eu,
o Senhor, sou santo. A Bíblia também diz, empenhais pela santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, o cristão que apenas se batizou nas águas e não busca se santificar, não busca a santidade, ele não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Como é que eu agrado a Deus? É quando eu busco a santidade, busco a santificação. Eu estou me santificando. Aí sim, buscando santidade, eu estou agradando a Deus. Amados, eu queria saber se... Eu acho que tá, né? O microfone tá funcionando. Teve uma live aí que eu gravei 1 hora de live e o microfone estava mudo. Se estiver mudo, me avisa aí, pessoal. Pelos comentários aí, tá bom? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, veja só, pessoal. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Deus convida aos seus filhos a encher do Espírito Santo. Porque todos os dias é uma vigília. Todos os dias nós estamos vigiando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas tem irmãos e irmãs que não estão vigiando, que estão no mundo, que estão vivendo uma vida de qualquer jeito, como se não fosse crente, como se não fosse cristão. Estão vivendo nos prazeres da carne e não estão adorando a Cristo. Não estão buscando a Deus. E estão se esfriando na fé. Lembra que um dia eu preguei sobre Ló? Né? Abraão e Ló, lembra? Abraão escolheu, ou seja, Ló escolheu as terras ali de Sodoma e Gomorra. E ficou para Abraão o deserto. Abraão não se importou com isso, porque sabia que Deus estava com ele. E no deserto, Abraão era próspero. Deus abençoava Abraão, porque Abraão era fiel e temente a Deus. Se você é temente a Deus e fiel a Deus, Deus está com você. Você vai ser próspero. Deus prosperava Abraão no deserto. No deserto era só areia, rochas, não tinha nem água. Mas Deus prosperava. Deus fazia aparecer nascente de água. Deus fazia com que os animais, aparecesse grama para os animais comer, de Abraão. Quando o sol estava escaldante, vinha uma nuvem, pairava sobre eles. Quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem bênção. Mas Ló escolheu sair da presença de Deus. E Ló era temente a Deus também, como Abraão. Mas Ló foi para a cidade de Sodoma. E Ló e sua família pereceram na cidade de Sodoma, aonde havia prostituição e homossexualismo e etc. Né? E Deus avisou Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma. Então veja que quando nós escolhemos obedecer a Deus e viver na prática da palavra de Deus, e viver na busca do Espírito Santo, porque Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nada nos abala, meu irmão. Nada nos abala. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu irmão, nada nos abala. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa palavra, eu tenho que falar se eu realmente estou
vivendo conforme a justiça de Deus, conforme a palavra de Deus. Se eu estiver vivendo uma vida de pecado no mundo, essa palavra então não tem poder na minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, daí não. Se você está vivendo uma vida de qualquer jeito e fala essa palavra não vai ter poder. Mas se você está vivendo na presença de Deus, se você está agradando a Deus, né, no sentido de se afastar das coisas do mundo e praticar a verdade de Deus, irmão, não tem como Deus não abençoar a sua vida. Vai vir bênção de tudo que é lado, porque você escolheu agradar a Deus. Então, quando nós escolhemos agradar a Deus, em buscar a sua presença, em amar a Deus, em adorar a Deus, em se santificar, em pedir perdão pelos erros, pelas falhas, porque todos nós pecamos. Ou pecamos em pensamento, ou em atitude, ou em palavra, consciente ou inconsciente, todos nós erramos e falhamos. Mas a diferença é que quando nós erramos, o Espírito Santo nos avisa que nós erramos, a gente fica triste pelo que fez, e aí a gente entende que nós temos que se acertar com Deus, pedir perdão, e nesse momento Deus perdoa o nosso pecado. Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Amados, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, né, o apóstolo Paulo falando, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo, ele convida os irmãos ali de Gálatas a andar na presença de Deus, andar em espírito, porque se você anda na presença de Deus, se você anda no espírito, então você está matando os desejos carnais, você está sufocando a sua natureza pecaminosa, a natureza adâmica, que ali na água do batismo ela morreu. Mas quando nós deixamos de receber a unção do Espírito Santo e fomos para o mundo e começamos a praticar as coisas que Deus abomina, as coisas do mundo, nós então nesse momento estamos ressuscitando a natureza pecaminosa adâmica, aquela que morreu no batismo, nas águas, com nossos pecados, com as nossas falhas, voltando às coisas do mundo, voltando às práticas pecaminosas, nós estamos então trazendo de volta a natureza pecaminosa, adâmica. E com isso, acabamos que ficando prisioneiro de Satanás. É por isso que Deus, Ele nos convida a ser cheio do Espírito Santo, para nós não ser presa fácil do diabo. A Bíblia diz, vigiai e orai. Quando a Bíblia diz vigiai e orai, é como eu estou falando das 10 virgens que estavam na vigília. Só que 5 delas estavam vigiando, as outras 5 não, foram para o mundo. E se lambuzaram lá no mundo, mas eram crentes, mas se lambuzaram no mundo. Quando elas se deram conta, elas correram para ver se conseguiam fazer com que a luz, a chama do Espírito Santo acendesse de novo. Mas daí já era tarde, o noivo já tinha vindo. E fica um alerta, pessoal.
fica um alerta aí para a igreja. O Senhor Jesus está voltando, o noivo está voltando, não está longe. Não está longe disso acontecer. Pelo que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia, as profecias bíblicas se cumprindo. Então nós estamos vendo que não está longe o arrebatamento da igreja. Não está longe a volta do Senhor Jesus. A qualquer momento ele vem. Ele vem, qualquer momento. Então, o alerta é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito. O que é andar em espírito? É você estar sempre na unção do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo está com você. E que você tem que se esforçar para não entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? É quando nós voltamos às práticas pecaminosas novamente. Aquilo que nós fazíamos lá atrás, antes de conhecer Jesus, e nós voltamos para ela. Aí nós entristecemos o Espírito Santo. E o versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra. A carne e o Espírito. Eu estou em espírito, mas a carne não quer que eu faça a vontade do Espírito. A carne não quer que você venha aqui e preencha essas cadeiras vazias para estar aprendendo da palavra de Deus. A carne quer que você fique viciado no aparelhinho celular e assistindo qualquer outra coisa que não seja uma live abençoada como essa. Se você está assistindo uma live abençoada como essa, então você está no Espírito. Deus está enchendo você com o Espírito Santo aí. Você está sendo abençoado. Mas muitas pessoas estão aí longe de Deus. E o que é pior? Eu estou falando de pessoas cristãs, cristãos, que deveriam estar tirando um tempinho para Deus e não estão tirando, vivendo uma vida de qualquer jeito. É considerada a noiva tola, as 5 noivas tolas, que estavam com um pouquinho do azeite só. Não acrescentaram mais azeite e perderam o noivo, porque o noivo veio e levou as que estão cheias do Espírito Santo. Torno a falar, eu aprendo uma coisa: não basta ser batizado para ser salvo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não basta ser crente. Crente até o diabo é. Crê e estremece. Ele está indo para o inferno, ele vai ser lançado no fogo do inferno, assim como muitos também vão lá. Deus está convidando esta noite a você praticar mais a palavra de Deus, a você ouvir mais a palavra de Deus. Deus está convidando a você essa noite a ser cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? E estou terminando já, está pertinho de terminar a live. Então diz assim: se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, que é culto a ídolo, imagem, escultura também, e também outros tipos de idolatria. Não é só imagem católica que é idolatria, tem muita coisa que é idolatria, né? Feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pessoas que levantam ira, raiva, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutanarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi claríssimo aqui com a igreja de Gálatas, que muitos irmãos ali estavam sendo infiéis e praticando essas coisas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Se tudo correr bem e Deus preparar, no próximo domingo às 7:30 da noite, eu estarei aqui novamente, né, Mari 5588, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus, né? Domingo que vem às 19:30 vamos de novo. A Mari disse que foi uma bênção. Obrigado, Mari. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ela disse que gostou muito. Que bom. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória pertence a Deus. E nós trabalhamos no campo missionário, levando a palavra nas casas também, trabalhando no reino de Deus. Ali, minha esposa, ela colocou as mãozinhas amém, né? Ali, ela é minha esposa, está na live também. Um beijão para ela. Antônia Oliveira, Deus abençoe muito. A Mari 5588, de que cidade que você é, Mari? Você é daqui do estado de São Paulo? Qual é a cidade? E outras pessoas também. Goiás, a Mari é de Goiás. Olha, um abraço aí a todos de Goiás, você viu? Um abraço a todos de Goiás, que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Mari, né? E sua família, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui é uma barbearia, onde aos domingos eu faço o culto da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver quem mais aqui mandou uma mensagem. Vamos ver. E vocês podem também compartilhar a minha live, viu? Quando eu estiver fazendo a live, vocês podem compartilhar para alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Edson, Edson Coelho Lobo. Deus abençoe você, meu irmão. Obrigado por participar da live. Que o Senhor Jesus te abençoe muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E assim, então, pessoal, eu vou encerrando a live. E quem sabe na madrugada, talvez na madrugada eu vou fazer uma oração na vigília, oração no monte que a gente fala, né? E provavelmente estarei ministrando mais uma palavra na madrugada. Teve uma live na madrugada, num dia desses, que deu 4.000 pessoas assistindo a live. 4.000 assistindo a live. Foi bênção. 4 horas da madrugada iniciei a live. Fui até... Não, eram umas 3:30. Fui até umas 5 e pouquinho da manhã. E tinha 4.000 pessoas assistindo a live. Foi bênção. A Mari disse que é um verdadeiro culto de ensino. É verdade, Mari. É verdade. Deus me deu o dom de ensino da palavra de Deus. Esse é um dom, é um dos dons que Deus me deu, né? Dom de ensino.
Não preparo nada, não faço esboço, nada. Eu só leio o versículo e o Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo, me dá o entendimento e o dom da palavra, para estar anunciando, pregando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, então, fiquem com Deus, e assim, então, eu estou agora encerrando a live, e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a bênção para todos vocês, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.